de louvor ao Senhor por esta igreja. Eu queria abrir o texto sagrado com os irmãos. Por favor, acompanha-me. Mateus 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler do verso 18 ao verso 20. Quase certo que se você tem tido uma caminhada um pouco mais longínqua com Jesus, já deve ter ouvido várias pregações, exposições, estudos sobre esta passagem que é chamada a Grande Comissão. Conferências missionárias, cultos missionários, são lembrado essas palavras do Senhor Jesus. Eu queria apenas ressaltar que são palavras do Cristo ressurreto. Quando Jesus fala estas palavras, ele já havia passado pela cruz, ele já havia sido morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia. Como diz o nosso irmão Lucas, no Evangelho de Atos, Jesus tinha se apresentado vivo aos apóstolos, aos discípulos, e comia e bebia com eles, e lhes lembrava, lhes ensinava acerca do reino de Deus. Portanto, essas palavras de Jesus de comissionamento aos discípulos, à igreja, são palavras posterior à sua ressurreição. Ainda, antes da leitura do texto, eu queria destacar a repetição ou as repetições das palavras que aqui aparecem do todo. Olha para o texto comigo e veja verso 18. Toda a autoridade. Então, a primeira vez que aparece essa palavra, todo ou toda aqui, é Jesus declarando: toda a autoridade foi dada a mim. Olha o verso 19. Todas as nações. Toda a autoridade, todas as nações. Ainda, veja comigo no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas. E veja como termina o verso 20. Estarei convosco todos os dias. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Assim diz o texto sagrado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, a igreja pode ler comigo? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vamos juntos? Batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis amém. Que Deus abençoe sua santa, bendita e gloriosa palavra. Primeiramente, então, eu quero destacar o fundamento da missão. Nesse mês de setembro, nós, o povo batista, e por próximos meses estamos refletindo, considerando missões nacionais. A solução só Cristo, ou Cristo é a única solução. E nesse texto, nas palavras de Jesus, ele mostra para nós qual é o fundamento da missão. E o fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Ele declara no verso 18,
toda a autoridade me foi dada. Não é alguma, não é parcial, é toda a autoridade. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Quando lemos os evangelhos, podemos ver que Jesus já demonstrara autoridade sobre a terra. Quando lemos as epístolas, as cartas paulinas, petrinas, vemos que Jesus tinha toda a autoridade no céu por ser o Deus, ser eterno, não criado. Mas quando ele está na terra, ele também demonstra a sua autoridade na terra para chegar depois da sua ressurreição e declarar que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Jesus demonstrou na terra a autoridade sobre a natureza. Lembram-se do texto, quando Jesus está no barco, os discípulos a dormir, e a tempestade, os ventos, o mar agitado, e Jesus, quando é acordado, ele vira-se ao mar, ao vento, à tempestade, e diz: aquieta-te. E os discípulos maravilhados dizem: quem é esse que até os ventos lhes obedece? A autoridade de Jesus sobre a criação. Mas também os evangelhos mostram a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Jesus andou por todas as aldeias, por todos os lugares, curando todas as enfermidades, os cegos, os coxos, os mudos. Jesus tinha toda a autoridade sobre as enfermidades. Jesus também tinha toda a autoridade sobre os demônios. Quando ele expulsava, expelia, os demônios saíam. Os demônios, quando o viam, tremiam, reconhecendo ele ser o Filho de Deus, aquele que tinha toda a autoridade. Então os evangelhos mostram um Jesus que tem autoridade sobre as enfermidades, que tem autoridade sobre a criação, mas também que tem autoridade sobre os demônios, sobre o inferno. Mas também o evangelho, ou os evangelhos, mostram que Jesus tem autoridade sobre a morte. Lembram do texto de Marcos, quando ele está na casa e a filha de Jairo estava morta, ele segurando pela mão da menina, ele diz: Talita cumi, que ele ordena: menina, levanta-te. E ela dá um salto. Devem se lembrar também do capítulo 12, quando o Senhor Jesus está indo para Betânia e o seu amigo Lázaro estava morto já, sepultado, e Jesus chega na pequena aldeia de Betânia e Jesus diz: tirai a pedra. E quando Jesus lhes ordena, ou ordena a a Lázaro, vem fora. Toda a autoridade é Jesus. E aqui ele diz que o fundamento da missão é toda a autoridade de Jesus. Portanto, irmãos, a igreja pode avançar, a igreja pode sair, a igreja pode compartilhar o evangelho, a igreja pode pregar a Jesus, a igreja pode anunciar que a solução é em Jesus, porque nós fazemos não em nosso nome, não em nome da igreja, não em nome de uma pessoa, não em nome de alguém, mas nós fazemos a missão no nome de Jesus. A autoridade que foi dada a nós foi a autoridade recebida e conquistada de Jesus. Portanto, podemos sair na missão, porque estamos debaixo da autoridade, do fundamento da missão, que é a autoridade dada a Jesus. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Mas esse texto também, além de mostrar para nós
toda a autoridade de Jesus, que é o fundamento da missão, esse texto também mostra para nós o propósito e a abrangência da missão. Veja o verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o propósito, esse é o mandamento, esse é o comissionamento de Jesus: fazer discípulos, pregar o evangelho, testemunhar de Jesus, mas fazer discípulos, chamar outros para que sejam seguidores de Jesus, que andem no caminho do discipulado de Jesus, que ande nos passos de Jesus, para que haja uma formação, um grande encontro de discípulos, chamado igreja. O propósito é sairmos para todos os lugares, em Campo Grande e adjacências, no Rio de Janeiro, nos estados brasileiros e em todos os lugares, para testemunhar de Jesus e fazer discípulos. Mas o texto diz que fazer discípulos é ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Então, o propósito da missão envolve a palavra. A formação dos discípulos, o discipulado está envolvendo a palavra de Deus. Nós anunciamos a palavra, formamos discípulos por meio da palavra. As vidas são transformadas por meio da palavra, do ensino daquilo que Jesus declarou, daquilo que a Escritura nos ordenou, ensinando os discípulos a guardar todas as coisas. Não é parte, é toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o discipulado, a nossa missão, envolve a palavra. É por isso que a igreja precisa estar tomada pela palavra. Habite em vós, disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja comprometida com o propósito do discipulado de Jesus. Mas o texto 19 diz que quando os discípulos são alcançados, eles devem ser batizados. Aqui está uma ordenança que o Senhor deixou à igreja, o batismo. E falar de batismo para os batistas é chover no molhado, né? Se tem uma coisa que, desculpa outros irmãos de outras igrejas, mas que nós, batistas, somos os batizadores. Mas eu queria dar um outro destaque além aqui do batismo. A ação da Trindade no discipulado. Veja, os alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, que foi anunciado por aqueles que receberam a autoridade dele para fazer, farão discípulos, batizando-os. Veja a Trindade aqui agora na missão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O discipulado está totalmente envolvendo a ação da Trindade. Porque a Trindade está engajada no propósito da missão. Nós podemos ver nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, dizendo: assim como o Pai me enviou. Então a gente vê o envio do Pai enviando a Jesus. E Jesus depois declarando aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o Pai envia, o Filho envia. Mas quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce em Pentecostes sobre a igreja, é o Espírito Santo que envia. Atos capítulo
13, verso 4, diz que depois de separar, ou pedir à igreja para separar a Saulo e a Barnabé, que é futuramente Paulo e Barnabé, diz o verso 4 do capítulo 13, que a igreja impondo as mãos sobre eles, verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. É a Trindade envolvida no propósito da missão de formar discípulos. A missão não é nossa, a missão é de Deus, a missão é da Trindade. Nós temos o privilégio de participar, de batizar, de pregar, de orar, de enviar, de ofertar, de servir, de contribuir, de estar, de proclamar, de anunciar. A solução é Jesus, de abençoar. É privilégio da igreja, é privilégio dos discípulos, mas a missão é da Trindade, é de Deus. Mas perceba a abrangência do discipulado. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. O propósito da missão é fazer discípulos. Agora, a abrangência do discipulado, diz o verso 19, fazei discípulos, que irmãos está escrito aí? O que está escrito aí, irmãos? Verso 19, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações. A abrangência da missão é as nações. Quando já olhamos no começo da Escritura, em Gênesis capítulo 12, o Senhor chamando Abraão, dizendo, por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações, todas as tribos, todos os povos serão abençoados por meio de você, Abraão. E quando a gente dá um salto de Gênesis na Escritura e vamos até Apocalipse, nós vemos quando João estava na ilha de Patmos, preso, o Senhor revela para ele, o Senhor mostra para ele que no final estará diante do Cordeiro uma multidão que não pode contar, de gente de toda língua, de todo o povo, de todas as nações, de todas as famílias da terra, curvados, adorando o Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus gente de toda língua, de todo o povo, de todas as nações. A abrangência da missão é aqui, mas é também além, até os confins da terra. Chamado de Jesus para a igreja é o discipulado aqui, ali e até todas as nações. Porque o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, e este evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações, e depois virá o fim. O chamado da igreja, com o propósito de fazer discípulos, abrange todas as nações, todos os povos, todas as línguas. O apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como serão enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, as boas novas. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. Nós estamos indo em nome
de Jesus. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque não é a autoridade da igreja, é a autoridade de Jesus dada à igreja. Esse é o fundamento da missão. O propósito da missão é fazer discípulos. E a abrangência desse propósito, todas as nações, aqui e até os confins da terra. Mas veja como o texto termina. Toda autoridade, todo propósito, fazer discípulos, é o mandamento. E agora no verso 20, a grande promessa. Jesus não poderia terminar suas palavras antes de ser assunto aos céus sem uma palavra de promessa, de esperança. Olha o que diz o texto, a parte B do verso 20. E eis que estou com vocês. Quando? Todos os dias. Até quando? Essa é uma promessa do Senhor. A autoridade da missão é a autoridade de Jesus. O mandamento, o propósito é fazer discípulos para Jesus. E a promessa é que Jesus está conosco fazendo todas as coisas na missão. Que grande esperança, que grande promessa. Irmãos, Jesus não é daqueles que veio, nasceu, viveu uma vida perfeita, foi morto, foi à cruz, sepultado, ressurreto e disse agora: igreja, deixo com vocês, estou indo para o Pai, estou indo para um tempo de descanso, agora eu vou desfrutar das coisas boas. Não, Ele continua na missão, Ele continua conosco, Ele continua estando e agindo, Ele continua salvando, Ele continua libertando as pessoas, Ele continua edificando a igreja, Ele continua fazendo todas as coisas. Mas, sobretudo, Ele continua conosco. Portanto, podemos sair. Por isso podemos sair a cada bairro, porque não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo que habita em nós, mas temos também a presença de Jesus. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que grande promessa! Não temas, não seja intimidado, irmão, igreja do Senhor, irmã. O Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há barreiras para Jesus. Nós precisamos ajustar a nossa missiologia, porque às vezes a nossa missiologia é mais ou menos focada assim: nós estamos indo e Jesus vem conosco. Não. É o contrário. É Jesus que está indo. E Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos dá o privilégio de participar com Ele. Ele nos chama para ser a sua boca, Ele nos chama para ser as suas mãos, Ele nos chama para ser os seus pés, Ele nos chama para ser suas testemunhas, Ele nos chama para ser sal, para ser luz, Ele nos chama para ser seus discípulos e falar em nome dEle. Mas é Ele quem está na missão e nos dá a graça, o privilégio de participar com Ele. Portanto, não sou eu indo para a missão e Jesus vindo comigo, é Jesus na missão e eu estando com Ele, porque Ele está comigo todos os dias. Portanto, a igreja pode se animar e sair. O seu companheiro de missão pode falhar com você, mas Jesus não. A sua agência missionária pode falhar com você, Jesus não. O dia que você
deveria sair em grupo, o grupo não veio. Você não pode dizer, estou só. Porque Jesus disse, estarei com você todos os dias. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. O propósito da missão é fazer discípulos abrangendo todas as nações. E a promessa da missão é a pessoa de Jesus conosco, todo minuto, toda hora, toda semana, todos os anos, até a consumação dos séculos. Aí o verso 19, portanto, ide. Com base na autoridade de Jesus, ide. Com base na promessa que Jesus está com vocês todos os dias, ide. Com a certeza que a abrangência da missão de fazer discípulos é todas as nações, ide. Saia, como o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Para o Senhor, nós podemos ir. E quem sabe Ele está mostrando para você cruzar a rua. Quem sabe Ele está mostrando para você, para anunciar que Cristo é a solução, somente Ele na sua casa. Ou quem sabe Ele está chamando você para anunciar que Ele é a solução e fazer discípulo em outras das nações. Portanto, ide. Na autoridade de Jesus, no propósito de Jesus e na promessa de Jesus. E eu concluo dizendo a vocês que Abraão, quando chamado, disse sim. Moisés, criado no palácio de Faraó, com todas as regalias do Egito, mas quando chamado para servir o povo de Deus, disse sim. Isaías, quando viu a glória do Senhor, disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jeremias disse sim. Os discípulos apóstolos de Jesus também disseram sim. Os missionários do passado deixaram suas terras, suas famílias, porque também disseram sim. Qual é a resposta que nós daremos ao Senhor da missão nessa manhã? Perceba que a minha reflexão, o meu apelo final não é onde geograficamente que Jesus quer que você faça discípulo. Você já sabe. Mas o ponto do meu encerramento aqui é a resposta. Onde você vai fazer discípulos, eu não sei, provavelmente também você não sabe. Mas o que você já sabe é que você tem a autoridade de Jesus. O que você já sabe é que você tem o propósito abrangente de Jesus. O que você já sabe é da promessa de Jesus de estar com você. Qual resposta daremos ao Senhor da missão nesta manhã? Que seja assim. Que seja, aqui está a minha vida, Senhor. Envia-me a mim, a cruzar as ruas, ou a cruzar os bairros, ou a cruzar os estados, ou a cruzar os oceanos. Eu não sei. O que eu sei, aqui está a minha vida.
Aqui está a minha vida, para anunciar que Jesus é a solução. Que essa seja a resposta minha e sua, da igreja, para o louvor e glória de Jesus. Amém.